Seja bem-vindo para mais um vídeo, gratidão por você estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é bem complexa, sobre uma coisa que é bem profunda, sobre uma coisa da qual, para você compreender o que eu estou explicando para você, você vai ter que desacreditar um pouco nas coisas que você acredita. Você vai ter que aprender a ser uma criança, tá? Você vai ter que aprender a ser um livro em branco. Hoje vamos fazer esse vídeo por partes para vocês entenderem. A primeira coisa que as pessoas têm que compreender de uma perspectiva bem simples, eu vou explicar do jeito mais simples, tá? Entenda que tudo é tudo ao mesmo tempo, até que algo observe o que aquilo pode ser, tá? Isso é o gato de Schrödinger da física quântica. Então o pessoal pergunta: o gato ele tá vivo ou o gato ele tá morto? O gato ele tá vivo morto. Eu sei que para algumas pessoas isso é meio fora da compreensão, mas as pessoas elas ficam buscando explicar o que é Deus. Eu falo que Deus ele é tudo. Ele é ilimitado. Ele é onipotente, oniconsciente, onipresente. Então ele é tudo ao mesmo tempo. Nós somos consciências. Essa consciência ela tem que observar esta energia. A partir do momento que a consciência ela observa essa energia ela vai se comportar de acordo com a percepção do observador, que é a consciência, que somos nós. Então é como se existisse um mar de energia que tem infinitas possibilidades. A partir do momento que a consciência observa algo, aquilo deixa de ser uma possibilidade e aquilo se torna uma probabilidade. E quando você observa algo e aquilo se torna uma probabilidade, isso é o que muitas pessoas chamam de destino. Claro que eu teria que explicar para vocês que dentro desta bolha que as pessoas chamam de planeta Terra, tá? Existem leis que regem esse planeta e dentro dessas leis aqui, tá? Tem algumas coisas que se nós plantamos, nós colhemos, que isso não tem nada a ver com o destino, tá? Isso não tem nada a ver com a observação atual. Eu sei que algumas pessoas não acreditam nisso, mas se você lá atrás plantou algo, você hoje, aqui agora, vai colher este algo. A física quântica, ela explica isso, porque dentro de uma visão mais espiritualista, dentro de uma visão científica da física quântica, morte não existe. A energia ela não desaparece, a energia ela só se transmuta, ela só se transforma. A energia ela pode se dissipar, mas ela nunca vai o quê? Sumir. A energia ela sai da fonte e ela volta para a fonte. É isso que as pessoas falam. Nós viemos de Deus e nós voltamos para Deus. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte: por que é muito difícil na vida a gente ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Por que é muito difícil na vida da gente jogar pérola aos porcos? Não é que as pessoas são porcos, não é isso. Mas você já tentou conversar com um porco? Você já tentou conversar com um cachorro? Você já tentou conversar com uma formiga? Pega uma barata, segura ela pelas antenas e explica pra barata como é que constrói um edifício. Só que fica todo dia explicando pra barata como que você constrói um prédio. Você pode ser um engenheiro. Vai passar 1 milhão de anos. A barata vai continuar sendo barata. Por quê? Porque esses seres, eles não têm neocórtex pré-frontal. Esses seres, eles não acessam a mente. Esses seres, eles simplesmente são, eles simplesmente existem. Eles têm uma programação dentro deles para eles serem o que eles são. Eles não têm o quê? Vontade. Diferente de você, ser humaninho. Você pode acessar a mente. Foi dado para você o quê?
a habilidade de perceber algo de várias posições diferentes. Então, o que acontece hoje com o ser humano? Agora eu vou arranjar uma briga tremenda com algumas pessoas. Se eu chegar para você hoje e falar assim para você: 2 mais 2 é igual a 5. A pessoa provavelmente ela vai me pregar na cruz. O que eu estou explicando para vocês? Dentro desta bolha tridimensional que nós temos vetores como altura, largura e profundidade. Dentro desta bolha, dessa terceira dimensão, dentro desta bolha chamada planeta Terra, eu sei que 2 mais 2 é igual a 4. Porque é assim que a matemática está funcionando aqui hoje. É assim que a física está funcionando aqui hoje. É assim que a química está funcionando aqui hoje. É assim ainda que os nossos corpos são compostos de carbono. É assim ainda que as reações bioquímicas dos nossos corpos funcionam desse jeito. É assim que a parada está funcionando aqui hoje. Sim. Agora, se eu chegasse para você e falasse que só existe dentro do seu corpo um átomo, uma célula, e que essa célula, esse átomo, ele quer que dentro das outras trilhões de bolhas e células que existem no seu corpo, ele quer que tudo seja igual a ele, ele quer que tudo tenha a mesma matemática, a mesma química, a mesma física. Não é assim que funciona. Você tem trilhões de células e átomos no seu corpo. Existem células que são programadas para fazer uma função. As outras células são programadas para fazer outra função. Eu entendo que dentro desse corpo, dentro dessa vibração, eu entendo que todas as células, elas têm um elétron, um próton, um nêutron, são compostas de quarks, são compostas de carbono. Eu entendo. Só que e se chegar outro corpo extraterrestre, ou extradimensional, ou extrafísico, sei lá o nome que quer dar para isso, e esse corpo ele se comporta de outro jeito, com uma outra composição. Vou dar um exemplo. Ele tem na sua composição não é carbono, é cristal, é silício. Expande a consciência, gafanhoto. Ah, não. Todo mundo tem que ter um corpo de carbono, não pode existir um outro tipo de corpo. É isso que é o problema das pessoas. Porque quando você corta determinadas coisas, essas coisas se regeneram, né? Quando você corta, às vezes, uma minhoca, alguma coisa, eu entendo o sistema nervoso central, eu entendo. Só que por que tem coisas que você corta, como uma árvore, ela se regenera? Eu vou cortar o seu braço e a sua perna e eu vou pedir pro seu braço e sua perna se regenerar. Então você não pode ficar falando que não existe regeneração, porque a gente hoje, num paradigma tridimensional, a gente conhece vários animais, várias coisas, várias mutações, que você pode cortar 200 mil vezes aquele negócio, que aquele negócio vai nascer 200 mil vezes. Mas isso não é recíproco quando eu cortar o seu dedo, ou cortar o seu braço, ou cortar a sua perna. Concorda? Está entendendo aonde eu quero chegar? Então, eu estou dizendo que fora desse paradigma, tá? 2 mais 2 pode ser 5, pode ser 22, pode ser 7. Eu não tenho o conhecimento e a compreensão necessária para explicar para você, dentro da nossa ciência vigente, o como essa equação matemática pode acontecer. Eu não consigo te explicar isso. Mas nem por isso eu posso dizer para você que isso não existe, que isso é loucura, que isso é uma coisa inaceitável. Por quê? Porque a física quântica, ela já prova que tudo é tudo ao mesmo tempo, até que alguém o quê? Até que alguém observe. E o que é que eu quero explicar para vocês no vídeo hoje? Tem que ter humildade para entender que quando você pega esse planeta inteiro, tá? Você pega esse planeta inteiro, a maioria das pessoas, elas comem de um jeito. Elas veem o casamento de um jeito. Elas veem a família
de um jeito, elas trabalham de um jeito, elas se exercitam de um jeito, elas andam de um jeito, elas sentem de um jeito, elas pensam de um jeito. A abstração da percepção de civilização e comunidade, etc e tal, todos nós vemos de um jeito. Esse jeito com que tudo é observado, é perceptível, isso gera um resultado, isso gera uma realidade. Se você agora conseguir tirar o que você acha, se você agora conseguir tirar o que você pensa, se você conseguir tirar agora o seu ego, e você sair hoje na rua, ou você for viajar, e você se tornar apenas um observador, você apenas observar, sem ficar julgando se é bom, se é errado, se é o que você quer, se é o que você não quer. Você apenas observar o mundo em sua totalidade ao longo de todos os anos. Me responde uma coisa. Você acha que o mundo hoje é um lugar tranquilo, calmo, onde está todo mundo feliz, onde todo mundo é abundante, onde existe respeito, compaixão, gratidão, felicidade? Ou é um mundo onde as pessoas elas têm medo, elas colocam câmeras, grades, seguros, tomam remédios, onde elas estão com depressão, onde elas estão com ansiedade, que existe traição, que existe briga, que existe indiferença? Eu só estou orientando você a observar a totalidade. Não é você se fechar na sua bolha. Não é você usar a sua casa, a sua família, o seu corpo e a sua vida como parâmetro. Vai um dia, anda de trem. Vai um dia no centro de uma cidade. Vai um dia e frequenta um centro espírita, frequenta uma umbanda, entra dentro de um centro evangélico, entra dentro de um centro cristão, entra dentro de um centro zen budista, observa como estão as pessoas. Eu faço isso. E qual que é às vezes a observação que eu tenho? Seres humanos estão muito longe ainda de Deus. Seres humanos têm muito medo ainda de Deus. Seres humanos ainda negam muito a Deus. Por quê? Eu estou explicando isso. Não é a minha opinião, não é o que eu acho. Se Deus é vida, se Deus é perfeito, se Deus é amor, por que a história nossa é construída através de guerra? Por que as pessoas estão cada dia mais doentes? Por que cada dia que parece, as pessoas estão cada vez mais pobres, elas estão cada vez mais escassas, elas estão mais fragilizadas emocionalmente? Por que cada dia que passa parece que existe mais conflito? Por que cada dia que passa parece que o ser humano ele não sabe nem responder quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? E não é o que você acha, não é o que você acredita saber. Eu quero saber da verdade nua e crua. Quem aqui hoje é livre? Livre para fazer o que quiser. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Agora, quem é que bate no peito e fala assim: eu realmente sou livre? Quem? Ninguém aqui é livre. Se você hoje quiser parar de pagar certos impostos, você sabe o que vai acontecer com você. Então você não é livre. Se você hoje quiser falar sobre determinadas coisas, você provavelmente entende que você vai ferir. Você vai ferir o ego, a opinião e a crendice de certas pessoas, e você será cancelado nessa coisa maravilhosa chamada internet. Então, o que eu quero dizer para as pessoas? Hoje, com a compreensão que eu tenho, se todos os seres humanos desse planeta tivessem a mesma compreensão que eu tenho, esse mundo não teria assalto, esse mundo não teria violência, esse mundo não teria desonestidade, esse mundo não teria doença. Por que você está falando isso, Renan? Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu não sou desonesto e eu não sou doente. Se todo mundo fosse igual eu,
vocês poderiam dormir com as portas da casa de vocês abertas, sem grades, sem câmeras, porque eu não sou uma alma, uma consciência que sai à noite querendo entrar na sua casa para pegar alguma coisa. Entende o que eu estou explicando? Só que existem outras consciências que não têm o entendimento e a compreensão que eu tenho, e é por isso que ainda existem consciências que elas observam essas linhas de probabilidade, e é por isso que as coisas acontecem no planeta Terra. Não acontecem comigo. Por quê? Porque eu não plasmo isso, porque eu não ponho consciência nisso, porque eu não penso nisso. Mas eu não estou negando que isso exista. Eu só estou dizendo que na minha realidade isso não existe. E aí eu já vou arranjar uma briga do cacete com um monte de gente. Porque as pessoas elas entendem que eu estou negando. Eu não estou negando que exista nesse mundo estupro. Eu não estou negando que nesse mundo exista fome. Eu não estou negando que nesse mundo não exista violência. Dentro da minha vida, eu posso criar uma linha de probabilidade se eu ficar pensando que eu vou ser estuprado. Eu posso criar uma linha de probabilidade se eu ficar o dia inteiro pensando que eu tô com fome. Eu posso criar uma linha de probabilidade se eu achar que tem alguém entrando na minha casa. Eu posso criar uma linha de probabilidade se eu ficar assistindo Polícia 24 horas. Eu posso criar uma linha de probabilidade se eu ficar assistindo Cidade, não sei, eu não vou ficar falando nome aqui, né? Porque daqui a pouco vão encher meu saco. Mas se eu ficar colocando consciência em determinados programas de televisão, o que é que eu tô colocando atenção? O que é que eu estou trazendo para minha consciência? O que é que eu estou me alimentando? E aí, quando isso acontecer na minha vida, é o destino? Foi a vontade de Deus? São as linhas do karma? São os obsessores? São os arcanos maiores? É porque Deus quis? É porque eu vim aqui para ter resiliência, né? Cada um vai sustentar a sua percepção do que está acontecendo com ele dentro da sua verdade. E o que é muito difícil explicar para as pessoas? Deixa eu beber uma água, porque eu não posso ficar com a garganta seca. Eu gosto de explicar que existe uma verdade, tá? O que é essa única verdade? É o que todo mundo gosta de chamar de Deus. O que é essa única verdade? É o amor incondicional, tá? É a mitose. Se você um dia escreve lá no Google, mitose, tá? Mas é a vida, é o amor incondicional. Algo que tem amor incondicional, ele é amor incondicional. A palavra incondicional é diferente de algo condicionado. Uma coisa que é condicionada é uma coisa que tem vontade. A fonte, ela só consegue ser a fonte. E o que ela tem que fazer? Permissão. Ela precisa experienciar infinitas experiências, infinitas possibilidades, probabilidades, e é por isso que existe o que? Permissão. Então tudo tem que ser tudo ao mesmo tempo. Só que essa consciência, ela se desfragmenta em várias consciências perfeitas, imagem à sua semelhança, tanto no micro como no macrocosmos, e essas consciências, elas são livres dentro das infinitas possibilidades para elas escolherem as verdades dela. Então, embaixo da verdade única, existem infinitas verdades que não deixam de ser verdades. O que eu estou explicando para vocês? Imagina um quebra-cabeça com 1 trilhão de peças. Imagina que esse quebra-cabeça ele se explode. Pá, ele quebra. Você não pode pegar uma peça e falar que esta peça não é uma verdade, porque essa peça, ela faz parte da verdade. Só que essa peça, talvez, você não consiga compreender a verdade em sua totalidade, porque você teria que juntar todas as peças para você enxergar a imagem unificada. Eu e o Pai somos um, entendeu? A peça faz parte da imagem maior. Não adianta você pegar uma peça
e falar que isso aqui não é a verdade, que isso é a mentira, porque essa peça se encaixa no quebra-cabeça. Só que talvez podemos dizer que ela é uma verdade com V minúsculo. Então, quando a gente hoje ver pessoas que elas falam que a vida tá difícil, que não dá para ganhar dinheiro, que ela tem que tomar remédio, que ela acredita que ela vai pro inferno, que ela acredita que o demônio tem chifre, que ela acredita que todas as almas são do capeta, essa pessoa ela tá certa. Ela tá certa. Por quê? Porque dentro da crença dela, dentro do que ela acredita, ela tá certa. Ela vive a percepção da realidade dela. E quando tem outra pessoa que ela fala que ela é próspera, que ela é abundante, que o lugar é um mundo bom, que existem pessoas boas, que são pessoas honestas, essa pessoa não está negando que existam outras coisas, mas ela fala que ela, dentro da lei da atração, ela dentro da concepção e da percepção dela, ela entra numa determinada frequência que ela repele determinadas coisas, ela traz, ela também está certa. O que eu venho hoje aqui, meu irmão, trazer para você é o seguinte: toda a informação que lhe é sugestionada e você aceita essa informação, isso acabou de se tornar uma verdade na sua vida. Isso acabou de se tornar uma crença. Então, se você ouviu 1000 vezes quando você era pequeno que o mundo é um lugar perigoso e você aceitou isso, vão ficar acontecendo situações na sua vida para fortificar e fortalecer a sua verdade. Então, eu vou dar um exemplo. Eu chego hoje para a maioria das pessoas e falo que eu não tenho seguro de carro. Cê é louco, Renan? Tá maluco? Como é que você tem seguro? Vão te roubar! Vão bater no seu carro! Puta que pariu! Eu não tenho. Dane-se. Tá? Não tô preocupado. Se bater, quebrar, compro outro. Mas tem gente que tem o quê? Apego ao carro. Tem medo que roubem o carro. Ele tem que blindar o carro. Ele tem que colocar um seguro no carro. Aí essa pessoa conhece eu, certo? Essa pessoa tem um salmão. Eu tenho uma tilápia. Eu falo que eu preparo a tilápia de um jeito. Ele fala, não, esse não é o jeito certo de preparar a tilápia. Porque a verdade é o salmão. E o jeito certo de preparar o salmão é desse jeito. Aí eu falo assim pra ele, não existe violência, ninguém rouba o carro, ninguém vai dar um tiro. Aí o que essa pessoa faz? Ela tenta entrar na minha verdade. Ela tenta praticar a minha verdade. Aí o que ela faz? Ela vai lá e tira o seguro do carro dela. Passou uma semana, o que acontece? O caminhão vai lá e pá! No carro dela. Puta que pariu! Eu sabia que eu não devia ter tirado o seguro do carro. Eu sabia que eu não devia ter ouvido aquela pessoa. Eu sabia que não sei o quê. Eu não sabia que não sei o quê. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou explicando, tá? Mas para você desconstruir uma crença e uma verdade que você tem dentro de você, isso leva tempo. Isso leva muito tempo. Precisa ter muito conhecimento. Tem que trocar a fé por certeza. Porque se você tiver 1% de dúvida, 1% de dúvida, que vai acontecer alguma coisa com o seu carro, deixa eu te falar um bagulho, vai acontecer alguma coisa com o seu carro. Então é melhor você ter seguro. É melhor você blindar seu carro mesmo. É melhor, porque existe um negócio chamado lei da atração e você vai atrair coisas para ficar sustentando as frequências que estão gravadas em seu inconsciente. Então o que acontece? O seu pai e a sua mãe, eles programaram você. A sociedade programou você. Seus professores programaram você. A escola programou você. A cidade programou você. O meio programou você. A televisão programou você. A rede social programa você. Isso a gente chama de lei do ritmo hipnótico. É hipnose.
fica ouvindo todo dia a mesma frase durante 30 anos. Aí vai chegar um louco pra você na internet e vai falar que não é assim. Meu amigo, não é assim que funciona. Só que o que é você todos os dias agora que você assistiu o vídeo, você é um ser humano mais inteligente, você ir contra aquilo que você acredita, porque se você tiver humildade e perceber a sua vida, você sabe que algo dentro do que você acredita e pensa não está gerando os resultados que você gostaria de ter na sua vida. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo, tá? Porque fica fácil de entender desse jeito. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa doente que toma remédio e você chegar para essa pessoa e falar que dentro do que ela faz, dentro do que ela pensa, dentro do que ela come, dentro do que ela sente, dentro do que tudo na vida dela está gerando essa doença. Isso não é Deus jogando dado. Isso não é Deus brincando de bingo. Tem que bater bingo, né? Tem que preencher a cartela. Isso é plantou, colheu. Deus não tem vontade, velho. É isso que o ser humano ele não entende, porque o ser humano ele vai lá e dentro da ignorância, do orgulho, da arrogância dele, ele faz um monte de cagada nessa vida e em outras, só que ele tem que culpar alguém. Ele tem que culpar alguém. A culpa é da Amazônia, a culpa é do governo, a culpa é do Papa, a culpa é da planta, a culpa é da água, a culpa são dos astros, a culpa é do obsessor, a culpa é do Exu, a culpa é do santo, a culpa é de todo mundo. Menos de quem? A gente não faz nada. Quando tá fumando, é porque você tem a influência do cão que fuma. Não, você não tem livre-arbítrio. Quando você vai lá e toma a sua cevada gelada... Paz e amor. O ser humano, ele tem um problema. Ele sempre quer terceirizar a responsabilidade. A culpa é sempre de Deus. É porque Deus quis. São os mistérios insondáveis de Deus. É porque Deus, deixa eu te falar um negócio, tá? Ele não tá nem aí pra você, velho. Porque ele tá dentro de você. Você é Deus. Deus te ama, filho. E ponto final. Você aceite ou não. E quando você sofre, ele sofre com você. Quando você ri, ele ri com você. Mas ó, é a consciência que fica observando as coisas e plasmando essas coisas para a vida dela. E aí eu conheço um monte de gente que se julga desperta nesse mundo, que conheceu a toca do coelho, que entrou na Deep Web, né? Que entende sobre magia, alquimia, hermetismo, são os despertos, né? Porque numa sociedade onde todo mundo é ignorante, aquele que tem um pouquinho de consciência e percepção se julga o mago, né? É foda, né? Então o que eu explico? Se eu entendo de magia e eu quisesse que vocês não entendessem nada de magia, sabe o que eu ia inventar? De coração. Não mexam com isso. Todo mundo que mexer com isso vai pro inferno. Não mexam com isso. Isso é do mal. Não mexam com isso. Isso vai fazer com que vocês percam a vaga de vocês no paraíso. Então eu vou entender sobre magia. Eu sou o cara que tem todo o dinheiro do mundo. Eu sou o cara que tem toda a água do mundo. Eu vou lá, eu vou criar escassez, eu vou criar sede e vocês vão ter que comprar meu dinheiro. Vocês vão ter que comprar da minha água. Porque todo mundo aí é ignorante e alienado. Todo o conhecimento do fruto do bem e do mal tá pra mim. Não mexam com essas coisas, porque isso é do cão. E fica aí vivendo na ignorância, no seu achismo. Então o que eu vejo hoje em dia? É tanta gente falando de Deus. É tanta gente falando de Cristo. É tanta gente que fala que faz o bem, que ama o bem. E quando eu observo a vida da pessoa, tá lá. 110 quilos, tomando um remédio, briga com o filho, briga com a filha, o casamento é um lixo, todo dia reclama, tá estressado, tá de mau humor, a casa da pessoa tem 30 câmeras, 50 cerca. Tem seguro de vida, tem seguro de carro, tem seguro de pet, tem seguro de tudo.
Vibra medo, frequencia medo, mas é bonitinho, né? Não, porque Deus tem um plano maior para nós. Não, porque Deus... É isso que é o problema da humanidade. As pessoas, elas não têm humildade para elas perceberem que algo do que elas falam, fazem e acreditam está em total incongruência, a palavra, tá? Tem uma dissonância cognitiva. Fala-se de amor, mas se prega intolerância. Fala-se de Deus, mas tudo aquilo que não vai de encontro àquilo que você acredita que é Deus é invalidado na percepção do outro. Se o outro chega com uma outra linha de visão, com uma outra linha de consciência, cala a boca, ele está errado. A sua verdade é a única. Isso é desrespeito. É quando você quer pegar a sua verdade e achar que todo mundo tem que seguir a sua verdade. Ué, não é assim que funciona. Querem saber o que é a verdade? Olha para a natureza. Olha para o mar. Olha para o ar. Olha para o sol. Olha para a lua. E mesmo assim, pode existir manipulação dentro dessas vertentes para controlar a nossa percepção. Então a busca pela verdade é algo que eu hoje entendo que é sem fim. Porque você nunca vai conseguir compreender o que Deus compreende na sua totalidade. Você tem uma peça do quebra-cabeça. Para você enxergar a imagem em sua totalidade, você teria que ter todas as peças do quebra-cabeça. E para você ter todas as peças do quebra-cabeça, você teria que viver a verdade que está escrito dentro daquelas peças daquele quebra-cabeça. É por isso que eu falo que a vida é eterna, a consciência é eterna. Você precisa ter infinitas experiências, infinitas percepções, infinitas visões para você construir uma consciência expandida. Não é porque a sua mãe cozinhou o peixe desse jeito, porque a sua avó cozinhava o peixe desse jeito, porque a sua bisavó cozinhava o peixe desse jeito, porque falaram que se não cozinhasse o peixe desse jeito, ia todo mundo morrer, ia todo mundo ser amaldiçoado. Se você acredita nisso, todo mundo vai morrer e todo mundo vai ser amaldiçoado. Então, se eu coloco uma sugestão para 1 bilhão de pessoas ficarem fazendo o peixe de um jeito e elas acreditam naquilo, isso que a gente chama de inconsciente coletivo. É isso que cria uma verdade mundial, cria uma verdade global. Vocês já entenderam o tamanho da cagada, o tamanho do problema? Se 5 bilhões de pessoas acreditam que tem um cara, que tem um porrete, que se você não fizer o que o cara quer, você vai pro inferno. E se você fizer o que o cara quer, você vai pro céu. Como que a gente desconstrói a imagem do cara do porrete? Me explica. Se você coloca 5 bilhões de pessoas que acreditam que passar debaixo da escada, a vida delas vai ser arruinada, como que você desconstrói isso? Isso é uma crença, isso é uma verdade. Porém, quando a consciência coloca energia naquilo, aquilo é plasmado aqui e aquilo se torna uma verdade. Então essas pessoas, elas estão o quê? Elas estão certas. Elas estão certas. É isso que é louco, é certo. E isso cria o quê? 1, 2, 3, 4. Quando um monte de consciência junta, elas sintonizam numa coisa, a gente cria uma frequência mundial. E o que é a frequência desse planeta? Guerra, competição, conflito, né? Guerra. A história desse planeta, ela só é construída através de competição e guerra. A última coisa que tem nesse planeta é cooperação e fraternidade. Porque quando você pega 10 pessoas e vocês colocam essas 10 pessoas numa mesa para conversar, é todo mundo querendo ficar defendendo a porcaria da sua verdade e não consegue nem sequer, uma pessoa não consegue nem sequer abrir uma linha de probabilidade para tentar compreender a percepção do outro. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você tem que pegar tudo que você acredita e enfiar no lixo. Não é isso. Dentro do que você acredita, você já tem a vida que você está experienciando.
Dependendo da vida que você está experienciando, eu acredito que você está seguindo sim coisas boas. Você está seguindo sim a lei de Deus. Então seja firme, seja incisivo, defenda aquilo que você acredite, mas não seja arrogante, não seja orgulhoso. Não adianta você chegar e falar que a sua verdade está certa e que a do outro está errado, porque dentro da verdade universal existem infinitas linhas de verdades. E o dia que todo mundo compreender isso, todo mundo vai ter o quê? Respeito. Não é que você tem que concordar e não é que você tem que aceitar. Mas a partir do momento que você nega, você está negando a Deus. Então é um vídeo com muita informação, assista mais de uma vez e, primeiramente, tenta entender aonde eu estou chegando, porque se continuar do jeito que está para algumas pessoas, eu acho que se alguém não muda com toda a dor e com todo o sofrimento que essa pessoa está experienciando na vida dela, na minha visão, isso é orgulho, isso é arrogância e só cabe a nós mostrar o caminho da luz para as pessoas que estão nessa escuridão. A gente hoje está num planeta que por muito tempo ficou tudo muito escuro. Eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo se tornasse um feixe de luz no meio da escuridão. Gratidão.